Olá, pessoal. Tendo em vista toda a polêmica acerca do novo ministro da Educação, o professor Carlos Alberto Decotelli, eu resolvi gravar esse vídeo, principalmente para quem não é da área acadêmica, para entender um pouquinho mais sobre o processo de pós-graduação no nosso país. Bom, inicialmente, o curso de pós-graduação mais, digamos assim, mais rápido é o que a gente chama de especialização. Essa especialização, ela tem a duração normalmente de 1 ano, em que o profissional ele vai procurar ali um curso de especialização que tenha mais um olhar mais acadêmico, um olhar mais profissional, né? Normalmente varia essa especialização dali de um conjunto de 700, muitas vezes 800, 900 horas, depende do curso de especialização, em que o profissional vai fazer um conjunto de disciplinas específicas em determinada área. Depois da conclusão dessas disciplinas, ele vai desenvolver o que nós chamamos de monografia. Essa monografia ela tem um professor orientador e, em comum acordo, quando se acha que o trabalho acadêmico está pronto para ser defendido, se marca uma banca, normalmente composta por 3 pessoas, o professor orientador e mais 2 outros profissionais, né? Muitas vezes se permite a vinda de pessoas da área profissional, né, do setor produtivo, por exemplo, e outro professor com viés mais acadêmico, portador de título aí de mestrado e doutorado, como a gente vai falar, que vai participar dessa banca em dia e hora pré-marcada, defesa divulgada, e aí a pessoa vai defender essa monografia, onde serão sugeridas várias correções, a pessoa vai corrigir, tem um prazo para essa correção, muitas vezes, vai entregar para a coordenação do curso de especialização, e depois de tudo aprovado, essa pessoa vai ter o que nós chamamos de título de especialista. Muitas pessoas optam por avançar um pouco mais na questão do conhecimento e decidem passar direto para um curso de mestrado. A pessoa pode fazer muitas vezes a especialização e depois fazer o mestrado, nada impede, mas muitas vezes esse caminho aqui ele é encurtado. Muitas pessoas decidem fazer diretamente um mestrado, em que o tempo de duração é maior, normalmente 2 anos, em que o nosso mestrado aqui no Brasil, ele segue o modelo americano, em que normalmente você tem um conjunto de disciplinas seguidas de desenvolvimento de uma dissertação, que nós chamamos, né, dissertação de mestrado. E esse mestrado ele pode ser dividido em 2 tipos de processos de formação especializada. Um mestrado que nós chamamos acadêmico, em que normalmente, que é o mais comum nas pós-graduações do Brasil, em que normalmente ele tem um processo seletivo, quer por prova, quer por análise de currículo, algumas vezes tem a questão da língua também, enfim, tem uma variação dependendo do tipo de programa no Brasil. E aí, nesse mestrado acadêmico, na maioria das vezes, se tem a possibilidade de concessão de bolsas dos órgãos de fomento no Brasil. Normalmente a CAPES, o CNPq e as fundações estaduais de pesquisa, que dividem aí muitas vezes essas bolsas para os diferentes mestrados. O mestrado profissional, normalmente é um mestrado que tem esse viés, como o próprio nome está dizendo, mais profissional. Normalmente são pessoas que já estão no mercado de trabalho, que decidem se especializar um pouco mais, ou que estão longe, por exemplo, da academia, e querem um pouco mais de contato, uma espécie de reciclagem, e optam por fazer um mestrado profissional. Tá? Alguns
programas no Brasil oferecem esse tipo de mestrado. Ou seja, muitas vezes uma pós-graduação ela oferece um mestrado acadêmico e também oferece um mestrado profissional. Tem um processo seletivo mais simplificado, normalmente esse mestrado profissional é pago, e tem as mesmas coisas, um conjunto de disciplinas, e quando essas disciplinas são concluídas, ou muitas vezes durante o processo de disciplinas, já se começa a desenvolver o que nós chamamos de dissertação. Essa dissertação tem mais profundidade do que uma monografia, tá? E na dissertação, não obrigatoriamente tem que ser algo extremamente inédito, pode ser uma nova abordagem de um processo, né? Pode ser alguma deficiência, por exemplo, de um processo industrial, a pessoa desenvolver ali um trabalho acadêmico, profissional, enfim, dentro dessa área temática, que é definida juntamente com o seu orientador de mestrado, né? E aí, depois, da mesma forma, em dia e hora marcado, você tem a defesa da dissertação de mestrado, composta também por uma banca. Essa banca tem que ter o nível dos nossos programas, né? A banca de mestrado tem que ter professores doutores nessa composição, e normalmente é composta de 3 professores. E aí, a pessoa vai fazer a defesa da dissertação, vai passar por um processo de arguição, de sugestões, etc. E aí vai ser deliberado se aquela dissertação foi aprovada ou não. Se foi aprovada, ele tem um prazo para fazer as correções. Quando ele entrega, ele vai ter, ou vai ser portador de um título, né, de mestre. Ou, muitas vezes, a gente tem a sigla de MSc, que é de Master of Science. São denominações iguais, né, que a gente vê muitas vezes nos trabalhos acadêmicos e nas divulgações de currículos, enfim, tá? Quando a pessoa quer se especializar ainda mais, ela opta por fazer um curso de doutorado. Esse doutorado, normalmente, ele é composto de 4 anos, né? Assim, é o prazo médio de bolsas e também de titulação, de tempo de execução, em que a profundidade desse trabalho tem que ter alguns requisitos. Primeiro, tem que ser um trabalho inédito, não no Brasil ou no país onde está sendo desenvolvido, tem que ser um trabalho inédito no mundo, em uma determinada área de conhecimento, em que a pessoa vai ali trabalhar, muitas vezes, anos a fio, tentando desvendar ou dar uma contribuição nova a um determinado processo, a um determinado método de cura, ou um determinado tratamento, ou desenvolvimento de uma vacina, enfim. Tem todas essas variantes dentro desses trabalhos, que ao final desse tempo, né, a pessoa vai ter a conclusão do que nós chamamos de tese. Esse doutorado ele também pode ter o olhar acadêmico e profissional da mesma forma que discutimos na questão do mestrado, tá? Um detalhe é que, da mesma forma que eu posso pular direto da graduação para o mestrado, há alguns programas, dependendo do nível científico do candidato, há alguns programas aceitam a possibilidade da pessoa passar da graduação diretamente para o doutorado, sem passar pelo mestrado, tá? Existe essa possibilidade também. Bom, e aí, nessa tese, como falamos, tem que ser algo inédito, a pessoa em dia e hora marcado vai defender ali a sua tese para ter, após aprovação, após correções, após a entrega dessas correções para a Secretaria do Curso de Pós-Graduação, aprovação pelo orientador, vai ter o título de doutor, que também é conhecido como DSc, de Doctor of Science, ou PhD, de Philosophy Doctor. Depende muito do programa de pós-graduação, se tem um processo de formação em nível de filosofia, que é esse PH aqui, né? Ou muitas vezes a gente tem títulos de doutorado específicos, por exemplo,
quando a pessoa faz um doutorado em engenharia, muitas vezes tem a denominação de D.ENG, de doutor em engenharia, enfim, você tem essas várias denominações aqui do curso de doutorado. E aí, observemos que, em termos de titulação, o doutorado é o ponto mais alto dessa pirâmide. O que muitas vezes as pessoas confundem é que o pós-doutorado, que é todo e qualquer trabalho científico que se faz após o doutorado, né, que as pessoas chamam de pós-doutor ou pós-doc, não confere titulação. Por quê? Porque não há o desenvolvimento de nenhum trabalho como do tipo tese, como dissertação. É uma espécie de trabalho onde a pessoa vai se reciclar, muitas vezes dentro de um laboratório, muitas vezes dentro de um escritório, estudando determinadas coisas novas, discutindo ali com o supervisor e não com um orientador. E aí, após ali, normalmente 6 meses, 1 ano, a pessoa retorna às suas atividades. Ou muitas vezes, esse pós-doc, ele pode ser renovado. Ou seja, todo e qualquer estudo dentro da universidade, após a realização do curso de doutorado, é o que nós chamamos de pós-doutorado ou pós-doc. Certo? Portanto, o que a gente traz aqui sobre essa polêmica acerca do nosso novo ministro da Educação é como é que ele pode ter realizado um pós-doutorado, um pós-doc, sem ter concluído o curso de doutorado, conforme as últimas informações que a gente teve. Ou seja, o fato dele ter qualificado o doutorado não significa dizer que ele é portador desse título aqui de doutor. E muitas vezes o fato dele ter defendido a tese, sem ter entregue as correções, etc., não significa dizer que ele é portador do título de doutor. Então, isso era o que eu queria trazer em termos de conhecimento para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.